Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Deixe-me dizer rapidamente da minha satisfação, da minha alegria em estar congregando com vocês nesta manhã. Eu tenho dito sempre e faço isso incansavelmente. Na vida daqueles que servem a Deus não há acidentes. Na vida daqueles que servem a Deus há propósitos. Portanto, tudo o que acontece na nossa vida não é resultado de um acidente, mas de um propósito de Deus. Estou dizendo isso porque há 15 dias atrás não estava em nossos planos estar nos Estados Unidos nesse final de semana. E, de repente, as coisas aconteceram assim muito rapidamente. E Deus nos proporcionou esta rica e maravilhosa oportunidade. Estamos ali na cidade de Port Charlotte, participando de uma conferência, e Deus enriqueceu ainda mais a nossa viagem, permitindo que estivéssemos aqui. Revendo o pastor Maurício, a pastora Kátia, Maurício é meu cunhado, eu roubei a irmã dele lá em Curitiba, 34 anos atrás, e levei para São Paulo, e Deus nos abençoou, permitindo que construíssemos durante esse tempo uma amizade bonita, marcada por momentos diferentes, né? Momentos de extrema alegria, momentos de extrema tristeza, momentos de muito ânimo, momentos de total desânimo. Assim é a vida. E estas situações, quando nós vivemos na companhia de outras pessoas, elas só servem para solidificar a nossa amizade e nos tornar mais próximos, mais irmãos e mais ajudadores uns dos outros. Eu estou feliz em estar aqui nesta igreja, pastoreada pelo Maurício, pastoreada pela Kátia. Isso alegra o meu coração, porque a gente vê cumprindo aqui um propósito de Deus na vida deste abençoado casal. Maurício está contigo, é um grande privilégio, é uma grande alegria. Receba o beijo carinhoso da Silmara, que certamente gostaria de estar aqui. Está nos assistindo neste exato momento lá no Brasil e, com certeza, ela gostaria de estar aqui. Mas Deus nos dará outras oportunidades. Muito obrigado pela liberdade, muito obrigado pelo convite e pelo voto de confiança. Queridos, eu não vou cansá-los, não. Eu quero convidá-los para uma leitura bíblica e, dentro desta leitura, fazermos aqui uma rápida reflexão dentro de um sentimento que Deus colocou no meu coração. Eu estava pensando ontem à noite sobre tudo que nós vivemos, em especial naquilo que acabei de dizer, nesta amizade e nesses laços familiares que tenho com o Maurício. E me veio ao coração um texto bíblico, e o desejo de falar alguma coisa assim, muito rapidamente, e nada profundo, mas alguma reflexão, até uma reflexão um tanto simples, mas creio que de benefício para a nossa vida. Me veio ao coração o desejo de falar alguma coisa sobre tempo. E o texto que Deus me deu é o que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 17. Eu vou me prender mesmo no verso 17, mas o verso 17 está dentro de um texto. E nós entendemos que quando a gente tira um texto do contexto, ele pode se transformar num pretexto. Portanto, eu vou ler todo o texto, mas vou me prender inteiramente no verso 17. Quantos acharam, digam amém. Vamos lá, então, a partir do verso 17 até o verso 21, que diz assim: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes
da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Este é o texto que eu tomei no coração ler e vou me prender, repetindo uma vez mais, no verso 17, portanto, vou repeti-lo. E sem invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Queridos, existem maneiras diferenciadas de avaliação de tempo. Quando você pega uma criança de 4 ou 5 anos, ela não tem ideia do que significa tempo. Não adianta você querer convencer uma criança ou tentar fazê-la entender que um dia tem 24 horas. Ela não entende o que representa 24 horas. Não adianta você querer dizer para uma criança que um ano tem 365 dias. Ela não vai conseguir assimilar esta informação. Prova é que quando a gente vai fazer uma viagem, e vocês que são pais certamente já vivenciaram isso, a gente vai fazer uma viagem de 4 ou 5 horas e a gente coloca a família no carro e coloca o filho ou a filha lá no banco de trás e a gente diz, olha, a viagem vai demorar 5 horas. Passam mais ou menos 20 minutos e a criança diz, pai, já estamos chegando? Ô mãe, já estamos chegando? Você diz, não, filho, a viagem vai durar 5 horas. Nós só caminhamos 20 minutos. Ela diz, tá bom. Daqui mais 15 ou 20 minutos, ela olha para você e diz, agora nós já estamos chegando, né? E aí você não consegue convencê-la de que a viagem durará 5 horas. Não adianta você chegar para uma criança por volta das 11h30, meio-dia, e dizer para ela, olha, filho, filha, vem para a mesa, é hora do almoço. Ela olha para você e diz, hora de almoço para mim é a hora que eu tenho fome. Não adianta você chegar para ela às 9 horas da noite ou 10 horas da noite e dizer, olha, já são 10 horas, é hora de dormir. Ela olha para você e diz, para mim, hora de dormir é a hora que eu tenho sono. Então, uma criança de 5 anos não tem ideia do que representa tempo. Mas aí a gente começa a conversar com um adolescente. E para o adolescente a ideia de tempo já existe, porém não é a realidade do que o tempo representa. Porque você começa a conversar com um adolescente, com uma adolescente de 15 anos, e ele diz para você, não vejo a hora de completar 18 anos. Idade da maioridade no Brasil. Não vejo a hora de chegar aos 18 anos para ter a minha vida própria, para ser dono do meu nariz, para fazer aquilo que eu bem entendo, como se 18 anos desse a alguém a autorização ou a autoridade para fazer o que bem entende. Mas esta é a ideia de um adolescente. E para ele, dos 15 até os 18, esses 3 anos representam uma eternidade. Nunca que eu chego aos 18 anos, nunca que eu consigo atingir a maioridade, mas ela chega. E a partir daí, começa a se viver uma outra fase da vida, que é a juventude. Se na idade da infância o tempo não representa nada para você, se na adolescência ele anda muito devagar, a partir dos 18 ele começa a andar mais depressa. E aí a pessoa completa 18, e logo os 19, e logo os 20, e logo os 21, e a moça já começa a ficar preocupada porque precisa casar, não pode ficar para a titia, já é 21 anos, já tenho 21 anos, e aí começa a entrar uma preocupação com relação ao tempo, e se pudesse, a gente seguraria o ponteiro do relógio para que ele andasse mais devagar. Mas passa a juventude e chega a idade adulta, a maturidade, e aí a gente vai caminhando para os 30, para os 40, para os 50, e quando a gente chega nos 50, eu garanto para vocês, porque eu estou vivendo essa fase,
o tempo não anda, o tempo voa. E a gente tem vontade de segurar os ponteiros do relógio e dizer, não ande. A gente diz o dia precisava ter 48 horas. Não é que a gente quer trabalhar mais, é que a gente quer viver mais. Mas o dia continua tendo 24 horas, o mês continua tendo, via de regra, 30 dias. E a vida vai passando. A verdade é que o tempo sempre é o mesmo. Seja para uma criança, seja para um adolescente, seja para um jovem, seja para um adulto, o tempo não muda. E a nossa vida aqui nesta terra é passageira, é muito rápida. Tiago diz que a nossa vida é como uma fumaça, que aparece e logo desaparece, e nós já não existimos mais. O escritor aos Hebreus, quando escrevia o capítulo 12, ele dizia o seguinte: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está preparada. Esta expressão do escritor aos Hebreus quer dizer o seguinte: a vida é muito curta, é uma carreira rápida, que a gente percorre em questão de dias ou em questão de anos. Alguns vivem mais, alguns vivem menos, mas até aqueles que chegam aos 80, aos 85, aos 90, quando é ceifado pela morte, alguém chega e diz: morreu tão cedo, morreu tão jovem, 90 anos de idade. É porque a vida, na verdade, é muito rápida. Pedro fala aqui sobre um tempo de peregrinação. Era como se Pedro estivesse dizendo: nós temos um percurso a percorrer nesta terra, que é o tempo da nossa vida. E este percurso precisa ser percorrido levando-se em conta algumas preciosas informações que a vida nos dá. E é sobre elas que eu gostaria de falar nesta manhã. Eu gostaria de tecer um rápido comentário sobre a necessidade que nós temos de compreender o momento que nós estamos vivendo, para que percorramos esta carreira, não como se ela fosse um fardo para nós, mas para que a percorramos cheios de ânimo, cheios de alegria e cheios de esperança. A primeira informação que eu gostaria de dar sobre esta nossa peregrinação é que durante o tempo da nossa trajetória aqui, nós não estamos sozinhos. Eu vou repetir: durante o tempo da nossa peregrinação, nós não estamos sozinhos. Nós temos uma companhia especial que vai conosco durante toda esta trajetória. O Salmo 23, que já foi citado aqui esta manhã, o Salmo 23 ele é muito interessante, porque quando Davi escreve o Salmo 23, e nós o chamamos de o Salmo do Pastor, eu entendo que é um pouquinho mais além do que simplesmente o Salmo do Pastor, porque ele revela de maneira clara algumas fases da vida de Davi. Revela a fase da sua adolescência. E na sua adolescência, Davi precisava mesmo de um pastor. E ele começa dizendo no Salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. E ele começa a descrever o Senhor como seu pastor, que o dirige no momento especial da sua vida, que era a adolescência, a juventude, um momento de decisão, um momento de projetar a sua vida. E ele diz: eu preciso de um guia que me dirija nesse momento importante da minha existência. Mas logo em seguida, Davi diz assim, ainda que eu entrasse pelo vale da sombra da morte. Aí Davi já não vive mais a experiência da juventude,
mas ele está vivendo a responsabilidade de ser rei, de enfrentar batalhas, de comandar o seu exército, de dirigir os seus homens de guerra, sem cometer falhas, para não perder nas pelejas. E aí Davi diz: ainda que eu entrasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi apresenta este Deus como seu guerreiro. Eu vou entrar na peleja, mas eu não entrarei sozinho. O guerreiro por excelência entrará comigo. Vocês vão de se lembrar que a primeira grande conquista de Davi, que mostrou ao povo de Israel que verdadeiramente ele poderia ser o comandante em chefe da nação, foi quando ele enfrenta Golias e o vence. E vocês se lembram que naquela peleja, quando Davi é colocado no campo de batalha para enfrentar aquele gigante, e é desafiado pelo gigante, amaldiçoado pelos deuses que Golias servia, Davi se levanta e diz: tu vens a mim com espada, com capacete, com lança, com experiência de guerra, com arrogância, com maldição. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. E você vai ver hoje, Golias, e os filisteus também terão que ver, e Israel deverá reconhecer que ainda existe um Deus em Israel que peleja pelo seu povo. Aí Davi diz: eu entro no vale da sombra da morte, mas eu não pereço no vale da sombra da morte. Eu saio lá do outro lado, tão vivo como estava, como no momento que entrei no vale da sombra da morte. Mas aí Davi conclui o salmo dizendo: certamente, antes ele fala sobre o Senhor preparando para ele uma mesa na presença dos seus inimigos, e aí já era uma condição de honra, mas Davi termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que Davi quer dizer? Eu tinha um pastor lá na minha juventude, na minha adolescência, que me dirigiu pelo caminho que eu deveria seguir. Mas eu tive um guerreiro forte ao meu lado, quando eu tinha a responsabilidade de ser o comandante em chefe do exército de Israel. Mas agora que eu cheguei na velhice, eu conto com a companhia de um amigo, que vai me fortalecer durante a velhice e vai me dar longevidade para que eu a viva na sua presença e na sua casa. Então, queridos, este salmo revela de maneira clara e absoluta que nós não estamos sozinhos nesta caminhada. Isaías escreveu uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte, lá no capítulo 49, verso 15 e 16 do seu livro, ele diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, de modo que não se compadeça do fruto do seu ventre? Será que uma mulher, uma mãe, conseguiria esquecer totalmente do seu filho, a ponto de não se compadecer dele? Aí Isaías diz: ainda que isto acontecesse, ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Se você pode adorar a este Deus nesta manhã, adore. Você não está só nesta caminhada, mesmo nos momentos de solidão, mesmo nos momentos que você não pode contar com um amigo fisicamente falando, o Senhor estará ao teu lado para dirigir os teus passos. Eu sei que talvez existam pessoas aqui que vieram lá do Brasil, deixaram a sua família, vieram com muita coragem, e eu valorizo muito a atitude destes brasileiros que saem do seu país e vêm para a América. São pessoas corajosas que precisam ser respeitadas, mas muitas delas às vezes se sentem sozinhas. Eu conversava ainda ontem com alguém lá onde estávamos e a pessoa disse: tem 10 anos que eu não vejo a minha família. E às vezes a pessoa se sente só, se sente abandonado. Mas eu venho aqui com uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Jesus Cristo nunca te abandonou.
Jesus Cristo nunca te deixou sozinho. Mesmo nos momentos em que a solidão ou o sentimento de solidão vem bater a porta do seu coração, o meu pedido é que sua santidade, o Espírito Santo, te faça lembrar de que há um Deus que caminha ao seu lado todos os dias. Há uma companhia santa e fiel que está contigo durante toda a sua peregrinação. Se você puder me ajudar a pregar, eu gostaria. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga: você nunca estará só durante a sua caminhada. O Senhor estará ao teu lado. O bom pastor estará contigo. A mão poderosa do Senhor estará dirigindo os seus passos. A sua presença encherá o seu coração de alegria e de esperança. Só os que creem, digam glória a Deus comigo. Mas há uma segunda informação que eu gostaria de dar sobre esta peregrinação, sobre esta caminhada, sobre esta trajetória da vida. A primeira delas é que nós não estamos sós. A segunda informação que eu gostaria de passar para vocês é que durante esta caminhada, nós também não estamos perdidos. Quando eu digo que nós não estamos perdidos, eu estou dizendo que nós sabemos quem somos, sabemos onde estamos e sabemos para onde nós estamos indo. É interessante que hoje nós contamos com dispositivos que nos ajudam a se locomover em qualquer lugar. Nós saímos lá da casa onde estamos hospedados, e uma viagem de 60 ou 70 milhas, mais ou menos, e não erramos uma rua sequer. Não é porque o motorista é bom, que foi o Fábio que veio dirigindo e tem lá suas falhas, né? Mas é porque nós tínhamos lá um GPS que nos guiou até aqui. Então a gente não se preocupa, né? O motorista senta atrás do volante da direção do carro e aciona o GPS, e o GPS o leva aonde ele deseja chegar. É difícil a gente se perder hoje. Lá em São Paulo, a gente vive umas situações meio complicadas, porque o GPS, às vezes, traça algum trajeto que é extremamente perigoso. Esses dias eu estava na zona sul de São Paulo, indo a uma igreja onde deveria pregar a palavra, e acionei o GPS, e para ele nos tirar daquele trânsito louco de São Paulo, ele, às vezes, traça um trajeto meio perigoso. E eu me vi numa situação desesperadora, porque o GPS nos colocou dentro de uma área extremamente perigosa em São Paulo. E quando a gente se deu conta, já estávamos lá e não tinha o que fazer. Mas nesta caminhada em direção aos céus, nós temos um GPS divino, que nunca nos coloca em situação de aperto e de desconforto, mas sempre nos faz caminhar pelo caminho certo e pelo caminho seguro. Há um ditado que diz que quem não sabe quem é e não tem ideia de onde está indo, esta pessoa passará por situações extremamente desconfortáveis. Ora, se eu não sei para onde eu estou indo, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Os estudiosos do comportamento humano dizem que todas as pessoas dotadas do mínimo de inteligência necessária para a sua própria sobrevivência precisa fazer para si mesmo 3 perguntas. Primeiro, para onde eu estou indo? Segunda pergunta, qual o caminho que me levará até lá? Terceira pergunta, o que eu estou fazendo para chegar lá? Se eu não sei para onde eu estou indo, eu não tenho necessidade de conhecer o caminho, porque não estou indo a lugar algum. Se eu tenho ideia para onde eu quero ir, eu preciso conhecer o caminho. E se eu tenho a ideia para onde estou indo e conheço o caminho, a única coisa que me resta fazer é colocar o pé na estrada para chegar onde eu desejo chegar. Assim é a caminhada de fé. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos que o nosso destino final não é Tampa. Nós sabemos que o nosso destino final não é a Flórida. Nós sabemos que o nosso destino final não é os Estados Unidos da América. Nós sabemos que o nosso destino final é o céu de glórias onde o Senhor nos aguarda. É lamentável, pastor Maurício, me permita abrir o coração hoje, é lamentável que em muitos de nossos púlpitos
já não se falem mais acerca da volta de Jesus Cristo. É lamentável que nós tenhamos em nossas igrejas hoje adolescentes que nunca ouviram uma mensagem que fala que Jesus vai voltar. É lamentável que hoje, dentro deste evangelho da conveniência que se prega por aí, as pessoas sintam mais vontade de viver bem aqui do que estar no céu com o Senhor. Mas eu estou aqui nesta manhã e vou me despir de toda a responsabilidade diante de Deus e desta igreja para afirmar a vocês que Jesus está voltando. A volta de Jesus Cristo não é uma história, a volta de Jesus Cristo é uma realidade. Eu espero Jesus voltar e arrebatar a sua igreja para os céus. Glória a Deus. Existiu um jurista, humanista inglês, que escreveu um livro. E neste livro ele falava acerca de uma cidade. Ele não conseguiu definir bem se era uma cidade ou se era um país, mas ele versa neste livro sobre um lugar perfeito. Era uma cidade onde não havia desigualdade social, uma cidade onde não havia problemas na segurança, era uma cidade onde não havia problemas no atendimento médico, era uma cidade onde não havia desempregados, uma cidade onde todo mundo tinha uma casa para morar, uma cidade onde todas as famílias tinham uma escola digna para instruir os seus filhos. E ele começa a escrever este livro, aliás, que se tornou base do socialismo no mundo todo. E ele escreve e vai dando vazão aos seus pensamentos e vai colocando no papel como seria este país com o qual ele sonhava. E quando ele termina de escrever o seu livro, ele vai procurar um nome para o seu livro. E vem na sua ideia, na sua mente, muitas ideias. O lugar perfeito, o Éden na terra, o país onde todos gostariam de viver, o lugar mais interessante da terra. E surge lá uma série de nomes, e ele vai colocando num papel aqueles nomes, e por fim ele dá uma olhadinha naquela lista, e nenhum daqueles nomes, daqueles títulos que havia passado pela sua mente, desceram ao seu coração. Até que ele toma a decisão e diz o seguinte: a minha obra se chamará Utopia. E alguém chega para ele e diz: mas por que Utopia? Um livro tão interessante, com uma mensagem tão interessante, deveria ter um nome mais chamativo. Ele diz: não, este é o melhor nome para a minha obra, porque a cidade e o país com o qual sonhei nunca existirá. Embora ele demonstre ser o lugar perfeito, é uma verdadeira utopia, porque nunca alguém conseguirá construir uma cidade ou um país com essas características. Eu começo a pensar no céu, e existe gente que ainda acha que o céu é utopia. Tem gente que ainda diz: olha, mas o céu não pode ser tudo isso que a Bíblia está dizendo. Em partes eu concordo com você. Certamente o céu não é tudo isso que a Bíblia descreve. É muito mais do que isso que a Bíblia descreve. E eu tenho esperança de chegar lá um dia. Eu ainda alimento no meu coração a certeza, movida pelo Espírito de Deus, que gera em mim esta esperança, de que eu chegarei nos céus e verei com os meus próprios olhos tudo que a Bíblia descreve a respeito dele. Vale um amém ou é difícil? Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, tenha coragem, não sei como é que você vai se consertar depois, mas dá uma olhadinha para ele e diz: ei, você ainda acredita no céu? Dê a ela o direito de não responder, para não cometer ou para não praticar nenhuma mentira. Se ela sorriu para você, é um sinal claro de que ela acredita no céu. Diga para ela: nós estamos indo para lá, nós estamos caminhando para lá. E eu digo a você nesta manhã, antes que este culto termine, isto ainda pode acontecer: Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja para os céus. Só os
que têm esta esperança no coração, soltem a sua voz e adorem ao Senhor nesta hora. Portanto, nesta caminhada, nós não estamos sozinhos, nós não estamos perdidos. Nós temos uma companhia fiel que se chama Jesus Cristo e temos um destino certo, que é o céu de glória onde Ele nos aguarda. Mas eu tenho uma terceira informação para vocês e vou encerrar com esta informação. Durante a nossa caminhada, nós precisamos ser fortalecidos. Por que fortalecidos? Porque caminhar cansa. Caminhar rouba as nossas energias. Caminhar desgasta. Caminhar esgota. Não é assim? Quando a gente anda muito durante o dia, quando a gente chega à noite em casa, a gente está cansado. Aqueles que, como eu, já passaram de 50, a perna incha, né? A gente chega em casa, parece que o sapato está apertado. A gente não vê a hora de tirar o sapato dos pés e levantar um pouco as pernas para ver se alivia a dor. O caminhar rouba as nossas forças. E ao roubar as nossas forças, nos influencia negativamente em pontos vitais da nossa vida. Uma pessoa cansada, ela perde os seus reflexos. Os reflexos se tornam mais lentos. Eu acredito que ninguém aqui teria coragem de programar uma viagem para o Brasil e, quando chegasse no aeroporto, antes de você embarcar, alguém lhe desse a informação: olha, pode entrar para o avião, entra tranquilo. Esse piloto é nota 10, experiente, com milhares de horas de voo, e um homem que não tem medo do trabalho. Já tem 48 horas que ele está voando. E ele vai levar você para o Brasil agora. Você entraria nesse avião? Eu não entraria. Ora, um piloto que está 48 horas conduzindo um avião, será que ele teria forças e reflexos suficientes para uma viagem de mais 8 ou 9 horas? Com certeza não. Você, infelizmente, tem um problema de saúde e você vai a um hospital e precisa fazer uma cirurgia, e quando você está deitado na mesa de cirurgia e o anestesista chega para aplicar a anestesia, ele diz: olha, pode ficar tranquilo, o médico que vai te operar é o melhor nessa área. E ele tem tanta procura que já tem 3 dias que ele está operando sem voltar para casa. Você entregaria o seu corpo para uma cirurgia de alto risco, para um médico que está operando há 3 dias sem descanso? Certamente não. Você diria: eu aguento um pouquinho mais a dor, mas eu volto amanhã. Por quê? Porque quando nós estamos cansados, nós perdemos o reflexo. E isto tem referência bíblica. Não sei se vocês sabiam disso. Vocês se lembram daquele gigante que Davi enfrentou? Sim ou não? Se lembram ou não? De verdade? Como era o nome dele? Não é esse não. Eu estou falando de um outro gigante. Vocês se lembram de um outro gigante que Davi enfrentou? Como? Não lembro o nome. Muito bem, mas tem outro. Alguém se lembra de outro gigante que Davi enfrentou? Alguém se lembra ou não? Alguém diz um leão. Não, leão não é gigante, leão é bicho. Davi enfrentou, além de Golias, um outro gigante, e eu até entendo porque o senhor não lembra o nome dele, porque não é um nome muito comum. O nome dele era Esbibenob. É isso mesmo. O pastor Maurício lembrou agora, quando eu acabei de falar. Imediatamente. E vai um conselho aqui: se tiver alguma irmã gestante, não se empolgue, por favor. De repente, botar o nome desse do filho não vai ser muito agradável para a criança lá no futuro. Ele se chamava Esbibenob. E Davi o enfrenta num momento muito específico. O texto sagrado, se vocês quiserem confirmar, depois não faço agora
Mas preste atenção, em casa vocês leem, o texto é curto e é bonito. Segundo o livro de Samuel, capítulo 21, lá pelo verso 14, 15, 16, 17, 18 e os demais. O texto diz que Davi tinha saído para uma batalha. E o texto diz assim: e Davi lutou tanto contra os filisteus que se cansou. E quando Davi se sente cansado depois de uma intensa batalha, surge este gigante chamado Esbi-Benob. Mas quando Davi dá uma olhadinha para o gigante, eu acredito que a sua mente começa a recordar do enfrentamento que ele teve com Golias. E se vocês pegarem algumas características dos dois enfrentamentos, eles são interessantes. Porque com relação a Golias, a Bíblia diz que a lança que Golias trazia nas suas mãos era parecida com o eixo do tecelão. Pesava aproximadamente 8 quilos. E a ponta da sua lança, ela pesava aproximadamente 7 quilos. Aí você soma 8 e 7, chega a um total de 15 quilos. Esta era a lança que Golias carregava nas mãos. Quando Davi dá uma olhadinha para Esbi-Benob, ele percebe que a lança de Esbi-Benob era infinitamente menor do que a lança que Golias carregava nas mãos. Davi era especialista em batalhas, conhecia armas só olhando para elas. E quando Davi dá uma olhadinha para a lança que Esbi-Benob trazia, ele percebe que a lança que ele tinha, Davi talvez conhecesse o fabricante, a marca, quem é que fazia. Ele chega à conclusão que a lança que ele carregava nas mãos pesava aproximadamente 3,5 kg. A Bíblia diz que eram 300 ciclos de bronze, 3,5 kg aproximadamente. Davi dá uma olhada e diz: espera aí, a lança de Golias pesava 15 quilos. A de Esbi-Benob pesa 3,5 kg. Portanto, a força e a habilidade de Esbi-Benob é 1/4 da força e da habilidade de Golias. Se eu venci Golias, que tinha 4 vezes mais ou 3 vezes mais juntado a força de Esbi-Benob, por que é que eu não vou vencer este gigantinho? Por que é que eu vou correr desse gigantinho? Se de Golias eu não corri, correrei eu desse gigantinho com uma lança de 3 metros, de 3,5 kg, que vem me afrontar? E Davi se dispõe a lutar com Esbi-Benob. Mas lembre-se do verso anterior. E Davi lutou tanto contra os filisteus que se cansou. Esbi-Benob não se intimida e parte para o embate contra Davi. Entra neste momento um sobrinho de Davi chamado Abissai. Quando ele percebe que Davi está cansado, quando ele percebe que Davi tem os reflexos lentos, ele se coloca entre o gigante e Davi e saca da sua espada e enfrenta Esbi-Benob e o vence e livra Davi da morte. O texto diz que Davi foi poupado da morte por causa da atitude de Abissai, que se coloca entre Davi e o gigante. Quando Esbi-Benob é derrotado por Abissai e a vida de Davi é poupada, o que é que o povo de Israel diz? O exército de Israel se levanta e diz: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Quando eles dizem, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel, esta lâmpada não era uma referência a Davi, mas era uma referência ao Deus de Israel. O que eles queriam dizer, na verdade? Quando você venceu Golias, quando Golias foi derrotado no campo de batalha, todos reconheceram que foi o Deus de Israel quem o venceu. Todo o povo teve que reconhecer que o Deus dos exércitos de Israel é, na verdade, um Deus forte.
Agora, se você enfrenta um gigantinho como esse aqui, e ele te derrota, sabe o que o povo vai dizer? Aquela vitória sobre Golias não foi ação do Deus de Israel, foi uma mera questão de sorte. E a lâmpada de Israel, que é o Senhor Deus de Israel, ficará ofuscada se você perdesse esta peleja contra Esbibenob. Portanto, serás poupado a partir de agora. Deixa que a gente luta por você, mas a sua vitória sobre Golias precisará ser lembrada eternamente como uma ação soberana e extraordinária do Deus de Israel. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Eu disse que ia fazer a terceira pontuação na nossa peregrinação. Durante o tempo da nossa caminhada, nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Se o Senhor não nos fortalecer, gigantes medíocres nos derrotarão. Se o Senhor não nos fortalecer, inimigos medíocres nos colocarão por terra. Se o Senhor não nos fortalecer, situações pequenas conseguirão roubar a nossa fé. Mas se o Senhor nos fortalecer, nós seremos sempre, 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 sempre mais do que vencedores por aquele que nos chamou. E nesta manhã eu encerro esta reflexão dizendo a vocês, sem medo de errar, não foi por acaso que nós viemos aqui. E nem tampouco será por acaso ou simplesmente para cumprir uma agenda, que daqui a pouco nós vamos estender a nossa mão e tomar do pão e do cálice. Mas isto é um propósito e uma oportunidade que Deus nos dá hoje para que nós sejamos fortalecidos por Ele. Vai se cumprir nesta manhã, neste lugar, pastor Maurício, o que disse o profeta Isaías no capítulo 40 do seu livro, versos 29, 30 e 31, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, eu repito, mas os que esperam no Senhor, eu repito, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Igreja de Cristo, seja renovada nesta manhã pela presença do Senhor entre nós. Tenha a renovação das suas forças, tenha a renovação das suas emoções, tenha a renovação da sua fé, tenha a renovação dos seus propósitos. A caminhada ainda não chegou ao final. Enquanto Jesus não voltar, nós continuaremos nesta caminhada, mas fortalecidos dia após dia pelo Senhor que nos chamou para caminhar. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui, não sei quais foram as experiências que você viveu nesses últimos dias. Não sei o que tem tomado conta da sua mente nesses últimos dias. Talvez um sentimento de impotência, talvez um sentimento até de derrota ou fracasso tenha pairado na sua mente. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Não foi em vão que Ele te chamou. Ele te chamou e pagou o preço por você. E Ele quer te renovar para que você continue esta caminhada. Para que você continue de cabeça erguida, sem se intimidar com os gigantes que surgem por aí. Se alguns deles surgirem no momento em que você estiver intensamente desgastado ou cansado, não se apavore. Abissai entrará na peleja juntamente com você. O Espírito Santo entrará na peleja juntamente com você. Ele irá à tua frente, Ele se colocará entre o gigante e você, desembainhará a sua espada e vencerá a guerra, e você continuará a caminhada vivo e abençoado pelo Senhor. É esta consciência que eu gostaria que nós tivéssemos hoje.
e através desta consciência não abrir mão da nossa esperança e da nossa fé. Glória a Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga para ela: não abra mão da sua fé, não abra mão da sua esperança, não desanimes na caminhada. Há um Deus que te fortalecerá nos momentos de adversidade. Eu vou pedir permissão ao pastor Maurício e vou convidá-los a que fiquem de pé um instantezinho, por favor. Um instantezinho só. Eu não vou convidar ninguém para que venha aqui à frente, até porque há ainda a celebração da ceia que nós vamos participar. Mas eu quero orar por você aí onde você está. Quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu vou pedir que você me ajude, por favor. Eu gostaria que você perguntasse para esta pessoa que está do seu lado aí. Faça a ela uma pergunta, dando-lhe o direito de não responder, se não quiser. Mas pergunte para esta pessoa: você está precisando ser fortalecido pelo Senhor hoje ou não? Pode perguntar. Se ela disser que não, ou se ela não quiser dizer nada, fique tranquilo. Mas por acaso ela acenou com a cabeça dizendo: eu preciso. Eu preciso. Se ela acenou com a cabeça dizendo: eu preciso, olha para ela e diga: posso orar por você hoje? Posso orar por você? Se ela acenou positivamente que pode, estenda o seu braço aí, estenda a sua mão, alcance essa pessoa que está do seu lado. Seja um canal de Deus para ela agora. Seja um instrumento de Deus na vida desta pessoa. Empreste a sua boca para Deus, para orar em favor desse irmão, desta irmã. E a sua oração vai chegar diante de Deus. E Deus vai responder com fortalecimento na vida desta pessoa por quem você ora. Levante a sua voz e ore comigo. Pai eterno, eu glorifico o teu nome, Senhor. Te exalto, ó Deus, pelo privilégio que tive de ministrar a tua palavra desta manhã. Reconheço os meus limites, reconheço as minhas imperfeições, mas eu acredito no poder da tua palavra. Eu sei que o Senhor não enviaria em vão a tua palavra, mas ela sempre vem com o alvo a ser atingido. E eu glorifico o teu nome pela fé, ó Deus, porque sei que o alvo foi atingido nesta manhã. A tua palavra veio e nos envolveu. O teu Espírito veio e nos envolveu. E nós estamos diante da tua presença agora, orando uns pelos outros, para que o Senhor nos fortaleça. Eu quero, ó Deus, tomar a liberdade com temor e orar em favor da vida do teu servo, pastor Maurício. Em favor da vida da tua serva, pastora Kátia, em favor da Eibra, que o Senhor possa estender as mãos sobre esta família, que eles continuem sendo luz neste lugar, que eles continuem sendo instrumentos teus neste lugar, que eles continuem sendo vidas dedicadas ao teu trabalho e vidas que o Senhor continuará usando para que o teu reino seja estendido neste lugar. Abençoa esta igreja, abençoa este povo, as famílias aqui representadas. Renova-nos, ó Deus, renova as nossas forças, renova as nossas emoções, renova a nossa esperança, renova a nossa certeza, renova os nossos propósitos, renova a nossa fé, ó Deus, para que continuemos nesta caminhada até chegarmos no céu de glória. Que a tua bênção esteja presente na vida das famílias, que a tua bênção esteja presente na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada moça, de cada moço, de cada adolescente, de cada criança que aqui está. Que a tua bênção esteja derramada sobre a vida desta igreja. Faz-nos prosperar, ó Deus, faz-nos prosperar mesmo nos momentos adversos, mesmo que as circunstâncias não nos sejam favoráveis. Estende as tuas mãos e faz-nos caminhar em segurança, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Se você crê que a sua oração chegou diante de Deus e que Deus é suficientemente poderoso para cumpri-la, dê só uma olhadinha para a pessoa por quem você orou e diga: descanse, meu irmão,
Descanse, minha irmã. Há um Deus que cuida de você. Há um Deus que vela pela sua vida.